Ele é o grande responsável, mas não vou tirar das costas a responsabilidade também dos jogadores. Tá um bando de fronha, com raríssimas exceções, um bando de fronha que não estão jogando absolutamente nada. Reconheço o erro dos treinadores que passaram, das mudanças de filosofia, mas tem um grande responsável e ele mesmo sabe da responsabilidade dele. Pessoal, os mineiros, né? Mais precisamente os cruzeirenses estão preocupados, né? É porque fizeram contratações milionárias, Fabrício Bruno, Gabigol, entre outros, né? E o time não consegue vencer, o time está fora mais uma vez do Campeonato Mineiro, não consegue desenvolver um bom futebol. O Gabigol, nada de novidade, aquele futebol que a gente está acostumado a ver ele apresentando aqui no Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo aí bateu na Mega Sena, né? Ganhou a Mega Sena da virada e se livrar de um jogador aí caríssimo, né? Jogador que os cruzeirenses parece que já estão arrependidos, né? Será, pessoal? Pois é, Fabrício Bruno disse aí que nunca pegou um grupo de jogadores tão qualificado na sua vida. Aí, pessoal, aí também é demais. O cara sai de um clube, chega no outro, faz um elogio desse. E pior, o time nem na final do Mineiro foi, né? Pois é, fazer o quê, né? Vamos acompanhar as reações aí dos mineiros, né? Já quero aqui deixar créditos a ver, né? O TV Band de Minas, né? Os donos da bola lá de Minas. O link vai estar aqui na descrição. Agora, sem enrolação, vamos ver o que eles falaram aí no final do vídeo. Deixa a minha opinião. Vamos lá. Disse muito bem, você é muito autêntico, falou o nome. Ele disse hoje que toda a culpabilidade é dele, porque o CEO, o dono do time, dá todas as ferramentas, os parâmetros para que o time possa ser alguma coisa melhor. Só para fechar, fala-se muito mal do Campeonato Mineiro. Ele serve de parâmetro para acender a luz vermelha, porque a do Cruzeiro já acendeu há muito tempo. Ele serve, já acendeu há muito tempo. É que os sparrings, né, que são os clubes aqui do interior, eu acho que o nível melhorou, tá? Pouquinho assim melhorou. Eu acho que já dá para meio que para apresentar uma prévia, porque se um time fracassa no campeonato estadual, como a gente viu o Cruzeiro fracassar com 46% de aproveitamento, vamos imaginar o que seria esse time se continua jogando como está jogando daqui a pouco, pegando os adversários que são muito mais duros em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana. Então está longe do ideal. Acho que dá para passar uma ideia do que pode acontecer ao longo da temporada, mas de fato os adversários são muito inferiores aos que Atlético e Cruzeiro vão enfrentar ao longo da temporada. Agora, olhar para o Cruzeiro nessa situação que está, não dá para ficar otimista. E olha que quando começou a contratar e quando a temporada começou, Maraca, eu achei que o Cruzeiro fosse conquistar o Campeonato Mineiro, mas com os pés nas costas. E nem na final ele está. Pois é. E aí é o seguinte, os investimentos no interior são pífios, tadinho. O Berlândia Sport lá está numa tristeza danada, vai disputar a final do troféu em Confidência. Né? Acabou a energia no campo, uma confusão danada. Os times do interior sofrem demais, enquanto que um recebe 2,5 milhões, outro recebe 1,5 milhão. Meritocracia. Mas acontece o seguinte, o Bambu vai gemer agora no Donos da Bola. Tá todo mundo fervendo, Everton. Muitas poucas vitórias no campeonato. A nossa primeira fase, para ser bem realista e direta, ela foi muito ruim. E a semifinal eu acho que um pouco diferente. Fizemos 2 grandes jogos, mas não conseguimos o objetivo que era chegar na final. Então, pedir desculpa ao torcedor, pedir desculpa ao presidente pelo investimento que é feito, por ele estar no dia a dia com a gente, por ser a pessoa que que trata todo mundo super bem. Fica o sentimento de tristeza. Bem, protege, coloca dinheiro, banca, cobra e tem que cobrar, inclusive, dos jogadores que são parte nesse fracasso retumbante. E é um fracasso retumbante, aliás, os fracassos rotineiros de um tempo para cá, né, com o Cruzeiro. É uma folha de 20 milhões de um clube onde o dono colocou muito dinheiro e aí a responsabilidade numa proporção muito maior é de quem monta. Porque eu preciso ter decência, né? Aliás, tem uma coisa que eu tenho, decência, de quando eu chego aqui e critico o Vitor, e critico o planejamento, e dou cacete e tal, quando acontece do lado contrário, não dá pra gente, não, mas não é bem assim, né? A culpa a culpa é, se eu critiquei o planejamento do rival, mas quando foi ao mercado e negociou Paulinho, e aí você vem cá e elogio, o elogio não chega na fonte, não. O elogio não chega em quem você está citando. Mas as críticas, sim. Você pode passar o ano inteiro elogiando. Quando você der um cacete, o cara te marca eternamente.
Todos são iguais. E aí eu estou falando de jogadores, dirigentes. Você pode elogiar uma vida. Você deu um cacete, o cara te trata como inimigo. Mas eu não posso poupar e eu tenho que ter de seguir com a minha decência de reconhecer que o responsável principal, e ele já assumiu e ele é mesmo, é o Alexandre Matos. Porque se uma hora eu critiquei pesadamente o planejamento do rival, do Cruzeiro, que eu elogiei e achei que o Cruzeiro fosse conquistar o campeonato estadual com os pés nas costas, o aproveitamento foi de 46%, uma defesa, são 8 gols seguidos sofrendo... 9 jogos seguidos. São 9 jogos seguidos sofrendo gols, uma defesa desprotegida, um meio-campo que não cria, e aliás o meio-campo que era para criar nem lá estava, né? Porque e aí, também foi um fato que a gente precisa chamar atenção durante a semana, de tudo que aconteceu. E um ataque que não está metendo medo em ninguém, com Gabigol e Dudu, que eu imaginei que fossem deitar, mas também não deitaram. Eita, Gabigol. Não vou de fato colocar na conta do Léo Jardim, nem ter tirado o Dudu ali, porque eu acho que o Dudu talvez estivesse em campo, ele poderia ser uma peça importante, mas não acho que o Cruzeiro conseguiria algo melhor. Agora, é colocar na conta de quem planejou. E aí, eu posso olhar para o elenco montado, e de repente esperar algo mais, só com a minha visão aqui de fora, do entusiasta. Mas o cara que é do futebol, que conhece muito, que é um grande treinador, como o Léo Jardim, ele meteu 2 vezes ressalvas nas entrevistas. Ele colocou que... E aí aquela de que não é porque gastaram dinheiro que montaram um bom time, é uma avaliação de um cara que entende muito e que viu as carências de um elenco, que não sei lá quantos milhões foram gastos ali, 250, 300 milhões. É muito dinheiro para pouco futebol entregue. E quem planejou tudo isso é o responsável, e ele sabe muito bem disso, e ele mesmo assumiu. Então essa pica é sua, Alexandre Matos. E outra coisa, é sua em grande proporção, mas não vou poupar jogador que de repente está aqui com a cabeça em outro clube, jogador que coloca nas trocas de treinadores toda a responsabilidade pelos fracassos, porque fica fácil colocar também nas trocas, mas é que é difícil a gente entender e tal. Eu também não vou poupar. E outra coisa, cobrar de quem tem para entregar, cobrar do seu Matheus Pereira que o foco esteja aqui, que esteja em campo resolvendo o jogo, porque ele tem qualidade para isso, cobrar de um Gabigol que está lá para definir, cobrar de um Dudu que está lá para jogar amanhã, que tem melhor jogado ali na frente, cobrar de um Matheus Henrique, que para mim é o melhor jogador do Cruzeiro atualmente, cobrar de um Wallace que esteja pronto o quanto antes, cobrar dos 2 laterais, que são experientes e que já viveram no próprio Cruzeiro momentos muito importantes, cobrar da defesa, do próprio Fabrício Bruno. Agora não dá para pedir paciência para torcedor, desculpa. Que o Cássio melhore, que todo mundo jogue, que a responsabilidade é de todos. Na maior proporção, a responsabilidade é de quem montou esse planejamento, criticado com muito cuidado pelo atual treinador que chegou aí. E agora sabe o que vai acontecer? Nesses quantos dias o Cruzeiro vai ficar sem jogar? 35 dias sem jogar? O Cruzeiro vai ter que recuperar psicologicamente, recuperar a confiança, organizar o time e, inevitavelmente, depois do que o Léo Jardim disse, ir ao mercado. Portanto, quando a gente disse, e quando o próprio Pedro disse que não queria ir ao mercado, etc., que não iria, agora, depois das declarações do Léo Jardim, ele vai ao mercado. Ele vai ter que ir ao mercado, porque o Léo Jardim já destacou que do jeito que está, não dá para continuar. Então dá boa tarde aqui ao Valu, o Patrick Lopes que está aqui, nosso convidado. Aliás, eu vou abrir o programa com o Patrick Lopes, essa responsabilidade de um cara que é torcedor assumido, mas que também tem decência para elogiar, para criticar e também capacidade para falar, inclusive, de time que ele não torce, exatamente porque faz um trabalho impecável na internet. Patrick Lopes, obviamente que você não é um Budsman, eu não vou te usar para avaliar comentário alheio aqui, mas eu fiz uma pergunta na rádio agora há pouco que eu quero fazer com você, ou para você. Onde estão os erros para um fracasso tão retumbante? Bem-vindo. Boa tarde, Everton, Elton, Thiago, Valu e todos que estão acompanhando os donos da bola. O Cruzeiro colheu aquele que fez com falta de planejamento, né? Quando você tem, em menos de 60 dias, 3 treinadores, isso é nítido que vai refletir o que o Cruzeiro está passando nesse momento. O Cruzeiro tem Fernando Diniz mantido no final do ano passado e, na minha opinião, já foi um grande erro dessa diretoria, que acabou culminando até com um grande acerto do Leonardo Jardim neste momento, porém, não tem como cobrar dessa equipe uma forma de querer taticamente organizada 3 treinadores aí, como eu disse, em 60 dias. Então, isso é um reflexo. Falou muito bem, porque além da responsabilidade também da diretoria, os jogadores também precisam assumir mais a responsabilidade.
uma comodidade em relação a aceitar a derrota de tal forma que isso tem prejudicado bastante também, creio, até para um processo de evolução, de mudança de chave. Então, o Cruzeiro, em mais uma oportunidade, começa o ano muito ruim em termos de planejamento e, infelizmente, mais uma vez eliminado pelo bom time do América. Contudo, o Cruzeiro tinha totais condições de estar na final, mas também não mereceu, né? O time que faz uma sexta campanha no Campeonato Mineiro, na verdade, o Cruzeiro nem era para estar ali entre os semifinalistas. Elton, Valu, deixa eu passar para o Valu aqui, porque foi motivo de discussão lá na rádio, e que bom, né? Porque isso é debate, né? Se todo mundo concordar com todo mundo aqui, precisa ter debate. Boa tarde, Valu. Boa tarde para você, para os amigos, a quem nos assiste. Como disse bem o Patrick, né? Essa eliminação ela começou a ser construída lá ainda no ano de 2024, com a manutenção do técnico Fernando Diniz. E quando você fala também, Everton, a respeito de eu não vou poupar os jogadores, claro, os jogadores têm sim a parcela de responsabilidade deles dentro do campo, mas não é papel dos jogadores identificarem se estão mal, se não estão mais conectados ao clube. Isso passa também pelo departamento de futebol e principalmente na figura do Alexandre Matos, né, que está no Cruzeiro desde abril de 2024, juntamente com o Pedro Lourenço. Então, isso começou a ser construído esse dia de ontem, na verdade, ainda em dezembro, manutenção do Diniz. Você faz 9 contratações, o Cruzeiro tem um total de 10 contratados, mas o Gamarra, o Diniz já não estava aqui, voltadas toda para um trabalho, voltadas para um técnico que no final de 2024 já tinha elementos dentro do campo, ou não tinham esses elementos que fizessem acreditar que as coisas poderiam ser diferentes, que o Diniz ele tem uma passagem muito pior do que a do Fernando Seabra. Estou falando em termos de treinadores que foram demitidos por essa gestão de futebol atual. O Diniz foi muito pior do que o Seabra, tinha que conquistar 12 pontos e 33 para a pré-Libertadores, conquistou só 10. Na final da Sul-Americana a gente viu um time sem vibração, sem organização, uma postura inaceitável, claro, e aqui estamos ressaltando tudo para o Alexandre Matos. Não, eu creio que ele tem a principal parcela, mas essa parcela de atitude é um grupo do Cruzeiro que não foi capaz de se mobilizar. Eu digo isso desde o ano passado. Este grupo não tem a característica de resolver dentro do campo problemas que estão acontecendo às vezes externamente. Não foi, isso já aconteceu em 2024 e nesse momento agora acontece porque esses jogadores deveriam ter resolvido muito mais nos 2 jogos contra o América do que o próprio Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, esse que da minha parte um total de 0,00000 responsabilidade nesta eliminação do Cruzeiro. É bom lembrar, né? O Alexandre Matos disse que o Cruzeiro não perderia uma final. Essa atual gestão, comandada futebolisticamente por ele, não perderia um campeonato como foi perdido no ano de 2024 para o Atlético, por 3-1. É importante a gente lembrar, Alexandre Matos, que para se perder uma final como aquela que o Cruzeiro perdeu o ano passado, é preciso se levar o time até lá, e isso não aconteceu nesse ano. Daqui a pouco nós vamos ter informação, desculpa, Eltinho, eu que peço desculpa, tem uma informação que o Thiago Fernandes acabou de apurar aí, aqui, né, de um jogador que pode voltar no Cruzeiro aí, Cruzeiro mandou proposta, dentro de instantes a gente vai falar disso, dentro de instantes também a gente vai falar, dar uma passada, né, para Pois é, né? Cruzeirenses aí estão revoltados, né? Estão indignados com a situação do Cruzeiro, né? É o Cruzeiro que gastou mais de 300 milhões na janela de transferência, trazendo jogadores importantes, inclusive 2 do Flamengo, né? Fabrício Bruno, Gabigol. E para aqueles, né? Para aqueles não, vamos ser realistas, né? Para Fabrício Bruno, né? Que não concordava com sua ida para o banco, né? Porque antes de Felipe Luiz chegar, ele era titular absoluto no Flamengo. O Flamengo vinha sofrendo vários gols bobos, né? Gols besta, bola nas costas dele. Quando Felipe Luiz assumiu, era Léo Ortiz e Cassioto, né? E o Cassioto era Léo Pereira, né? Que vinha jogando bem, né? Fabrício Bruno não gostou, né? Veio a público, fez algumas revelações e foi negociado com o Cruzeiro, né? E o que é que está acontecendo no Cruzeiro? Nada diferente que acontecia no Flamengo. Jogando mal, levando bola nas costas. Já teve a proeza de pegar um microfone e dizer que nunca pegou um grupo tão qualificado como esse do Cruzeiro. Aí vocês tiram suas próprias conclusões, né?
Gabigol, da mesma forma. Gabigol vem jogando aquele futebol que ele já vem jogando há 2, 3 anos, né? Futebol que não coloca medo mais nos adversários, não é decisivo, só faz gol de pênalti, vamos ser realistas, né? Só faz gol de pênalti, né? E o Cruzeirense, que depositou todas as expectativas, né? Para um Gabigol dar a volta por cima no Cruzeiro, tá difícil. Tá difícil. Inclusive, o novo treinador do Cruzeiro, colocou a boca no trombone, né? Fez algumas revelações pela mal montagem do elenco, que ele disse que ainda precisa de peças, inclusive citando alguns jogadores que não foi ele que pediu, né? Muito se fala até em Gabigol, né? Pois é, né? E agora os cruzeirenses ficam preocupados, né? 40, se eu não me engano, a gente viu aí, 40 dias, né? Ficar sem jogar, de férias, né? Férias antecipadas. É o seguinte, o Cruzeiro fez um investimento para disputar alto nível, Flamengo, Palmeiras, né? Com times de ponta do futebol brasileiro, né? Muitos colocam o Cruzeiro como o grande favorito a ganhar essas competições, né? Pois é, eu também coloco, né? Mas para isso, pessoal, a gente sabe que nem sempre o dinheiro vai desenvolver um bom futebol. Claro, você tendo dinheiro, você vai comprar os melhores jogadores, né? Se souber comprar, né? Vamos lá. Foi bom negócio o Cruzeiro negociar com o Gabigol? Para mim, não. Para mim, não foi bom negócio. Foi bom negócio negociar com o Fabrício Bruno? Para mim também não. Jogador bem abaixo, né? Bem abaixo do Léo Ortiz, bem abaixo do Léo Pereira, vamos ser realistas. Cara, quando tá no Flamengo, o negócio facilita, né, pessoal? O elenco do Flamengo ajuda, né? A realidade é essa, né? Um jogador mediano, quando tá no elenco bom, o cara apresenta alguma coisa, né? Agora, quando você tá no elenco que o negócio tá meio desmantelado, como a gente diz no mundo do futebol, fica mais difícil. Como eu disse, o dinheiro ajuda? Ajuda. Mas a gente já viu esse fio, né? Caso o Cruzeiro montou esse time aí, se não der certo o próximo ano, complica, né? Botafogo é outro. Fez uma janela de transferência aí, comprando vários jogadores, mas nenhum eu acho que chega para mudar nível do Botafogo. Continuo dizendo, o Botafogo vai lutar para não ser o Fluminense o ano passado, para fugir do rebaixamento, né? E os cruzeirenses, a imprensa de Minas está mais do que certo, tem que ter cobrança. Cobrança principalmente naquele que monta o elenco, né? Alexandre Matos, né? Montou um elenco e esse elenco aí parece que não vai engrenar, né? Pelo menos, a princípio, na cabeça do treinador, né? É o Jardim, né? Ele não gostou do que viu, vai ter muito trabalho, né? E os cruzeirenses, que achava que ia ganhar tudo, já começa a ficar com o pé atrás, né? Porque agora não vai ter mais o Campeonato Mineiro. Só foram 3 vitórias no Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro, vamos ser realistas, só tem 2 clubes, né? É o Cruzeiro e o Atlético, né? Você não conseguir ir para a final, aí, pessoal, aí é demais, né? Para aquele clube que quer ser campeão das competições sul-americanas, campeões dos campeonatos aqui no Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Eu não consegui, como é o caso do Botafogo, né? Foi nono no Campeonato Carioca. Não, mas é normal, né? O torcedor passa o pano. Lembre disso, né? Final do ano, quando for rebaixado, aí eu quero ver o que é que vocês vão dizer, né, botafoguense? Cruzeiro, não. O Cruzeiro eu acho que não vai ser rebaixado, né? Tem time pra brigar lá em cima. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui, mas antes se inscreva no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.